Eu acho que tá gravando e eu acho que. Opa, calma aí, deu sem querer. E eu acho que o som tá bom, né? Eu acho que o som tá ok. Deixa eu ver aqui. Rapidão. Eu acho que tá ok. Vamos. Como foi dito, eu acho que eu falei no vídeo que eu ia continuar com a ideia do projeto. E é isso que eu tô fazendo. Que no caso é o projeto do sistema de cadastro e login. E eu fiz algumas coisas adicionais. Primeira coisa que eu fiz, coloquei uma opção para você, uma opção não, né? Uma opção obrigatória para você escrever o seu e-mail, onde eu utilizei strings, né, sequências de string, e cara, eu utilizei bastante a biblioteca string.h. E os principais comandos que eu utilizei dessa biblioteca foi o strcomp, que no caso eu tinha visto melhor sobre essa biblioteca e eu queria dar menos sensibilidade do sistema a certas strings. Aí eu utilizei o strcasecomp, que ele funciona com base em uma outra função, que é a função toLower. Que essa função toLower, ela meio que, como eu posso explicar? Quando ela está junta a essa função aqui, no caso formando essa função aqui da biblioteca string.h, ela faz com que os caracteres que estejam em maiúsculo eles virem caracteres minúsculos, dando certa tolerância ao programa a aceitar diversos tipos da mesma string, tipo, ele, ao mesmo tempo que ele aceita esse sim com S maiúsculo, ele também aceita esse sim com S minúsculo. E bom, eu acho que deu pra perceber, mas eu tô agora na IDE, né? Que é o Code Blocks. E por que eu tô na IDE? Bom, eu tô na IDE porque certos comandos não funcionavam no Online GDB. Como por exemplo, eu queria ter um comando para fazer clean terminal, sendo que no Online GDB, que é um compilador online, não tem. Aí eu fui para a IDE, né, pro CodeBlocks, porque eita, tô me enrolando aqui, mas enfim, porque no CodeBlocks, que no caso é a IDE, tem esse comando através dessa biblioteca aqui, cadê? Da stdlib.h, que é o comando system, né? Que a gente pode, além de botar esse system clears, que é para dar clean terminal, tem vários outros, como o system pause, que dá uma pausazinha na execução do programa. Mas enfim, é, eu acho que é isso. Problemas que eu tive enquanto eu estava codando. Eu tive muito problema com a parte de e-mail. Por quê? Porque quando eu digitava uma certa quantidade de caracteres, ele não concatenava essa string ao nome do e-mail. Ou seja, ele não estava concatenando e só estava colocando a string escrita e não a string concatenada a isso aqui, que é o diretório do e-mail, né? Porém, eu resolvi isso somente aumentando a quantidade de células desses arrays aqui de strings. E tirando isso, sem muitos problemas, creio eu. Até o momento, o código está funcionando bem ok. Eu também tive muito problema com um probleminha básico das strings, sabe? Porque o comando scanf, ele não aceita certos tipos de caracteres, como, por exemplo, o til, o acento gráfico til. Isso estava me possibilitando dessa estrutura de tratamento de erro funcionar, porque eu estava fazendo assim, ó. Eu estava colocando não com o til. Eita, peraí, coloquei errado. Aí. Eu estava colocando o não com o til, sendo que o scanf ele não aceita esse tipo de caracteres. Ou seja, qual é a lógica disso aqui, desse tratamento de erro?
Essa função aqui vai fazer uma comparação entre essa string e essa. E se der zero, quer dizer que é idêntica. Ou seja, se eu estou falando aqui que enquanto essa comparação não for igual a zero, ou seja, não for uma string idêntica a essa, você pode repetir. Porém, quando eu ponho no comando scanf, eu insiro um dado no comando scanf que tenha esse acento gráfico não aceito, ele muda para outra string, ele converte para outra string baseado na tabela ASCII. ASCII não, é UFT ou UTF, tracinho 8, mas eu não lembro. Porém, ele converte para outra string, ou seja, sempre que eu digitava não, ele estava entrando na condição do while, ou seja, estava sendo, ele estava se interpretando como algo verdadeiro, porque era algo totalmente diferente disso. Aí eu fui pro ChatGPT, né, perguntar porque estava dando problema, e era por causa dessa peculiaridade do scanf, que inclusive eu não sabia há pouco tempo atrás, tá? Ou seja, para dar certo era só eu tirar o acento. E show de bola. E bom, até o momento é isso. Eu pretendo melhorar esse sistema, como por exemplo, colocar aquele sisteminha, sabe, de esquecer a senha, esquecer o e-mail, enfim. Mas vamos para a parte que interessa, né? Que é mostrar para vocês como ele está funcionando. Cadê? Eu espero que eu esteja mostrando em tela, velho. Espero muito, mas vamos lá. Vou digitar um e-mail aqui aleatório, tipo e-mail aleatório. Aí ele já bota, ó, ele já concatena a minha variável a outra variável através do comando strcat. Aí aqui, ó, digite uma senha para cadastro. Senha, vamos supor que eu quero botar 7134. Aí ele já bota aqui, senha de cadastro 7134. Aí vamos supor eu quero sim fazer o login. Sim. Aí ele pede para colocar a senha 7134 e dá acesso concebido. E o que eu achei muito interessante, que eu gostei muito, foi a questão do comando da biblioteca stdlib, que ele dá um clean terminal muito bom, velho, muito fofinho essa ideia. Mas enfim, ok, eu vou fazer de novo. Botar e-mail aleatório. Aí ele já coloca. Aí vou botar uma senha 7777. Aí ó, deseja efetuar o login? Não. Aí vamos supor que eu não digito como está aqui. Tipo, eu digito, sei lá, digito todo torto, sabe? Tipo, não. Mesmo assim, ele vai aceitar. Por causa... Cadê? Calma aí que eu dei insert sem querer. Pronto. E ele vai aceitar por causa do comando strCaseComp, que funciona conjuntamente a função toLower, que converte caracteres maiúsculos para minúsculos, fazendo com que o sistema, a depender de onde a gente estiver incluindo isso, faz com que o sistema ele tenha certa tolerância a mudanças nas strings, o que é muito interessante e serve muito bem para tratamento de erro, né? Até porque esse sistema aqui, em tese, seria para alguém utilizar. E meio que para uma utilização pública, né? E meio que as pessoas, elas às vezes efetuam algumas burradas quando vão inserir dados. Então meio que é muito interessante trabalhar com esse tipo de tratamento de erro. E bom, creio eu que é isso que eu queria mostrar para vocês. A gente está aí na jornada do C, né, ainda. E eu estou um pouco feliz que eu consegui ao menos efetuar um projeto, né, relativamente grande aí, 80 linhas. Calma, deixa eu compilar para não ficar aqui, pronto. Um projeto aí, um mini projeto de 80 linhas, que já me agrada bastante. Não me agrada tanto, eu poderia ter feito bem melhor. Porém, se for comparar o cara que mal estava estudando direito, eu acho que está sendo um bom começo, podemos dizer, né? E bom, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu pretendo sim
refinar esse projeto. Porém, em tese eu concluí o que eu queria, que era fazer um sistema de cadastro e login. Porém, eu estou querendo adicionar outras opções, como esquecer a senha, esquecer o e-mail, como eu havia falado anteriormente. E também, algo que eu queria aprender muito e que eu não estou entendendo muito bem, é como fazer menu, cara. Eu queria muito aprender a fazer menu. Não exatamente um menu, mas utilizar o código do menu para eu poder controlar o terminal através da setinha, sabe? Como se você tivesse um jogo antigo, onde você não controlava pelo mouse, você controlava pelas setinhas. E eu tô querendo muito aprender isso justamente para deixar os meus projetos mais bonitinhos, sabe? E para quando eu for fazer projetos de freelancer, ajuda muito, porque meio que os caras gostam de coisas organizadas, né? E eu acho que eu vou ver inclusive isso hoje ou amanhã, creio eu. E bom, eu aprendi conclusões antes de sair, né? Conclusões até o momento com o que eu aprendi com esse projeto. Cara, aprendi bastante sobre arrays, manipulação de arrays, manipulação de string, né? Utilizando a biblioteca string, como os comandos strlen, que lê uma string e retorna um número de caracteres, o strcat, que concatena strings, cadê mais algum aqui? O strcasecomp, né? Que faz o programa ter tolerância a certos tipos, a diversas modificações da mesma string, no caso dessa string toda encaixar alto ou não, e diversos que eu não utilizei aqui, porém eu pretendo utilizar bem mais dessa biblioteca. E dúvidas que eu tenho até agora. Cara, eu tenho muita dúvida sobre algo que o pessoal fala muito no C sobre alocação de memória para otimizar o sistema. Que é aquelas funções lá de malloc, int size, size int, enfim, eu tenho muita dúvida sobre como utilizar isso e a gente vai aprendendo com o tempo aí, né? O projeto foi praticamente esse. Eu pretendo sim melhorar, né? Como eu falei anteriormente. E bom, eu acho que é isso. Muito obrigado aí, se alguém for ver esse vídeo. E valeu aí, pessoal. Muito obrigado mesmo. Tamo aí nessa jornada.